Pô, cara, pode ir, mas agora eu vou começar, tá? Fica à vontade. Pessoal, olha só. Ei! Assobiei, tu cala a boca, bicho. Eu posso ser um cara querido ou um filho da grosseiro. Eu sei ser. Vai ter um cara aqui na frente que tu quiser. Tá rolando um probleminha aqui. Tá muito, ai professor, ai banheiro, banheiro, ui, ui, ui. Tá muita frescuragem. Não dá pra ser sempre filhinho da mamãe. Uma hora o cara tem que dar uma amadurecida. Deu, né? Agora deu. A galera que estiver fora depois se vira. Vai! Fizemos uma boa revisão e agora na página 55, exercício 1, fala o seguinte: quando um corpo está em repouso, nenhuma força age sobre ele. É uma afirmação e está correta. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Falso. Ué, mas se ele está em repouso, não está parado, não tem resultante zero? Ah, então peraí. A resultante das forças é zero. A resultante das forças é zero. Agora, dizer que não tem força, só se o corpo estiver no além, infinito lugar, distante de tudo, no vácuo absoluto. Aí nós poderíamos dizer que não tem força atuando nele. Tu vê, a apostila escreveu de um jeito, tu deve ter escrevido de outro, e eu escrevi do meu jeito. Do meu jeito. Tu não tem que ter escrito assim. Aliás, tu escreveu assim é porque tu entrou na minha mente e colou de mim. Então é um absurdo ter escrevido isso dessa maneira. O certo é escrever do teu jeito. Eu já te falei, quando eu era filhinho da mamãe novinho, eu apagava a minha e copiava do professor. Pá, que ridículo. Isso é ridículo, é nojento fazer isso. Tu tens que olhar a tua e ter a maturidade para ver a minha afirmação é equivalente do professor? Ah, não, tem que ajustar aquele ponto. Então olha só como é que eu justifiquei. Falsa. A menos que o corpo esteja infinitamente distante de quaisquer outros corpos. No vácuo absoluto. Porém, o vácuo absoluto é uma criação humana, não existe. Então, mesmo que o corpo estivesse no espaço sideral, longe de tudo, flutuando no meio do nada, moléculas passam por ali, átomos, núcleos de átomos de hélio, radiação, e atingem o corpo, fazendo forças microscópicas no corpo. Mas então, essa história de um corpo não ter força nenhuma atuando no corpo, é uma ideia hipotética absurda. Agora aqui em mim, tem força atuando em mim? Sim. Ou a gravidade me puxando para baixo e eu me sustentando, apoiando no chão. O chão me empurrando para cima. Como é o nome dessa força mesmo? Não, a força que o chão faz em mim. Parabéns, garoto. Força normal. Por que ela tem esse nome? Porque ela faz 90 graus com a superfície. Parabéns, show de bola. Então, a minha maneira de explicar foi assim. A colega explicou de uma outra maneira legal. Como é que foi a tua, Sofia? Falso, uma vez que estando na Terra, a força da gravidade atua sobre nós. Ó, tá mostrando, ó, falso. Se eu estou na Terra, mesmo que eu esteja parado, já tem a gravidade. Então, se eu estou parado é que a resultante é zero, mas não quer dizer que não tenha força. A justificativa dela é correta. A da apostila. A afirmação é falsa, pois se um corpo está em repouso, só se pode afirmar que a resultante das forças que agem sobre ele é zero. Pode haver forças atuando sobre esse corpo, contanto que a soma vetorial de seus módulos seja nula. Mesma coisa, todo mundo deve ter feito de uma maneira um pouquinho diferente, mas tinha que ter essa ideia envolvida. Questão 2. Um mol de gás hidrogênio e um mol de gás oxigênio possuem a mesma quantidade de matéria e possuem a mesma massa. Quando eu discuti rapidamente com vocês o número de Avogadro, esse é um nome que vai ter que decorar em algum momento. O número de Avogadro é uma maneira de medir coisas minúsculas, é uma maneira de medir átomos, de medir moléculas. Aí eu até mostrei para vocês que é um mol das borrachas que vocês usam. Se fosse despejada na ilha de Florianópolis, soterraria toda a ilha, né? Certo? Que é para mostrar o quão gigantesco é o número de Avogadro. 6,02 vezes 10 na 23. Eu mostrei para vocês rapidamente que esse número de Avogadro é uma maneira de medir o número de moléculas. Falei, né? Um mol significa 6,02 vezes 10 na 23 coisas. Certo? E ainda, inclusive, e não foi de propósito, eu usei justamente o hidrogênio e o oxigênio para exemplificar o mol, porque talvez a molécula mais famosa para vocês é o H2O, não é isso? Aí eu usei o próprio hidrogênio e o próprio oxigênio. Falei que um mol de moléculas de hidrogênio possui 6,02
2 vezes 10 na 23, aliás, né, átomos, vamos pensar no átomo de hidrogênio. 1 mol de átomos de oxigênio tem quantos átomos de oxigênio? 6,02 vezes 10 na 23 átomos. 1 mol desse lápis aqui, quantos? 6,02 vezes 23 lápis. Meu Deus, imagina o tamanho do carregamento, né? É impossível, talvez. Eu acho que pudesse esgotar quase todas as florestas da nossa região aqui para poder fazer essa produção absurda de 1 mol de lápis, né? E seria inútil, óbvio. Bom, é a mesma quantidade? 1 mol de hidrogênio e 1 mol de oxigênio? É. Então, o número de Avogadro é para isso, para medir quantidade de matéria. Então, a primeira resposta é, tá pequenininho aqui porque eu achei que era uma afirmação a primeira. Aí o colega me corrigiu. Sim, possuem a mesma quantidade de matéria. Essa é a resposta para a primeira pergunta. Ele continua. E possuem a mesma massa? Não. Não possuem a mesma massa, pois 1 mol de átomos de hidrogênio tem massa de 1 grama. Enquanto 1 mol de átomos de oxigênio tem massa de 16 gramas. Como é que tu sabe isso, professor? É porque a gente tem que usar muito na tabela periódica esse valor, tu vai usar muito esses valores. Aí uma hora tu acaba decorando. Que o carbono tem 12 gramas por mol, certo? Alguns deles são tão famosos que o cara olha tantas vezes que decora. O enxofre tem 32 gramas por mol. Ah, e detalhe, tem vestibulares que não fornecem a tabela periódica. Então se tu for fazer o ITA, por exemplo, tens que decorar esses valores mesmo. A tabela toda, professor? Pelo menos os números clássicos sim, certo? Mas isso tu vai ver, o cara que exercita é natural. O cara calcula tantas vezes os pesos atômicos ali, substitui tantas vezes que uma hora acaba decorando, certo? E o cara nem olha mais a tabela, economiza um tempinho. Então beleza, está bem claro, olhando a tabela periódica, isso fica claro que 1 mol de hidrogênio é diferente de 1 mol de oxigênio. Massas diferentes, porém a mesma quantidade de matéria. Sabe por que ele está cutucando isso? Ele está te cutucando nesse ponto pelo seguinte: tem lugar aí, tem livro e tem professor que fala que massa mede quantidade de matéria. Aí a massa de objeto mede de quanta matéria ele é feito. Isso é um absurdo. O que mede quantidade de matéria? O que mede quantidade de matéria? Está no quadro, tá, gente? Está falando sobre isso agora. Mol. Tu vê, né, cara? Olha que delicado. Tu viu, né, pai? Eu dei uma aula sobre como é que mede quantidade de matéria, que é mol, e perguntei 30 segundos depois, o que mede quantidade de matéria? E eu escutei silêncio absoluto, pai. Isso não é bom sinal. Não é bom sinal. Mas tudo bem, passou. Hoje eu estou muito crítico, né? Eu sou um cara muito chato, muito crítico. Então, ó, página 55, questão 3. Se um ponto material... Ponto material? O que é ponto material? É um corpo cujas dimensões são desprezíveis para o fenômeno. Então não interessa o tamanho dele, ele é bem pequenininho para aquela situação. 1 mol de átomos, se tu for olhar de longe, sempre vai ser um ponto material. Mas se tu for olhar de perto, né, tu imagina, vai ter um mundo ali, né, de partículas, né? Então, isso que é importante. Bacana a pergunta que ele fez. Tal objeto é um ponto material? Eu não posso responder, porque eu tenho que saber em que contexto, né? Um ponto material é 1 mol de hidrogênio, professor, certo? Concentrado em uma certa região, comparado com uma pessoa, é um ponto material? Sim. Agora, 1 mol de hidrogênio comparado com 1 mol de oxigênio é um ponto material? Não, os dois têm tamanhos parecidos, o tamanho de um é comparável ao tamanho do outro, não posso desprezar o tamanho quando eu comparo essas duas coisas pequenas, certo? Então é importante lembrar disso. Não dá para dizer um objeto se é ponto material ou corpo extenso se eu não sei a situação na qual ele está envolvido. Boa revisãozinha do começo do ano. Voltando, se um ponto material está em repouso, já sei que a força resultante é? Ele está em equilíbrio. Isso é uma afirmação, e de fato, né, repouso é equilíbrio, como a gente acabou de revisar. A recíproca é verdadeira? Recíproca, como assim? O contrário, recíproco é o contrário. Ah, eu gosto muito de ti, amigo. A recíproca é verdadeira, o amigo está falando, eu também gosto muito de ti. Certo? E é assustador também tu não saber o que é recíproca nessa idade, tá? Mas tudo bem, vai passar. Se começar a ler algum dia na vida, vai passar. Se não, depois acabar voltando na nossa querida presidenta. Aí dá problema. Então, ó, se um ponto material está em repouso, ele está em equilíbrio. Claro, a recíproca é verdadeira. Alguém pode me falar o que seria a recíproca disso?
Depois de equilíbrio está em repouso. Equilíbrio está em Parabéns, Johan. Olha que tranquilidade ele teve de fazer a recíproca, né? Se ele falou que quando o material está em repouso, está em equilíbrio, a recíproca é está em equilíbrio, está em repouso. Vou até escrever aqui para a gente pensar junto. Equilíbrio, se o cara está em equilíbrio, eu posso afirmar que ele está em repouso. Eu garanto que é repouso. Isso é verdade? Por que que não? Ó, força resultante zero, que é equilíbrio, pode ser MRU também. A primeira lei de Newton me diz isso. Ou MRU, por isso que é falso. Não, pois estar em MRU também é estar em equilíbrio. Afinal, a força resultante é zero. Então, perigoso isso, né? E nós, como somos feitos de ida e volta, de opostos, é muito comum a gente cair nessa. Ué, se estar em repouso é estar em equilíbrio, estar em equilíbrio é estar em repouso. Não! Não, não, não! Estar em equilíbrio pode ser repouso ou MRU. Estar em MRU é estar em equilíbrio? Sim. Estar em repouso é estar em equilíbrio? Sim. Estar em equilíbrio é obrigatoriamente MRU? Não. Pode ser repouso. É obrigatoriamente repouso? Pode ser MRU. Agora, estar em equilíbrio ou é repouso ou é MRU. Não tem outra saída. Isso é fato. Beleza. Então, umas questõezinhas interessantes. Eu tinha passado as questões anteriormente aqui para poder agilizar, já que a galera estava se matriculando na Olimpíada de Matemática. Eu fico muito orgulhoso. Mesmo que tu não seja bom em matemática, só de tu te ir lá e vou meter a cara, vou ler aquela questão e vou tentar resolver. Só de tu ir lá, tu vai te impressionar, tu vai ver como uma prova bem feitinha, como uma prova te faz raciocinar, certo? Então estou muito orgulhoso da galera que está indo por esse caminho aí, que é um caminho bem interessante para aprender bem mais do que o ensino médio cobra. Então olha só, questão 4 faremos juntos. Testes de colisão são feitos para verificação, entre outros, dos dispositivos de segurança dos veículos. Um desses testes é apresentado nas imagens a seguir. A foto A retrata o início da colisão do automóvel contra um muro. O motorista estava com o cinto de segurança e os demais passageiros não. Com base no que foi exposto em seus conhecimentos de física, responda se há necessidade de todos os passageiros de um veículo usarem esse cinto de segurança. Justifique sua resposta. Deixa eu ver ali. Começou a batida. Ó, o motorista aparentemente continuou no seu devido lugar, né? Porém, olha lá aquele boneco laranja que estava no banco atrás do motorista. Foi arremessado contra as costas do motorista, né? Na figura B ali. Na figura C, caramba, ele atravessou o banco. A cabeça do boneco está atingindo a cabeça do motorista. Vocês estão vendo ali? E na nuca vai matar o motorista. Vai matar o motorista com a cabeça do ocupante de trás, seguramente. Ah, olha que legal, o amigo está percebendo que tem uma boneca de uma criança com camisa verde lá atrás do camisa laranja. E ela, na foto B, ela está no meio do carro, e na foto C ela já está atravessando o carro e está saindo no para-brisa. Jezebel, o filho do casal, saiu no para-brisa. Imagina o pai saindo, de repente, só com a nuca machucada, né? E pega o corpo do seu filho falecido no asfalto. Nunca mais vai ser saudável, nunca mais vai dar um sorriso honesto na vida uma pessoa dessa. Só porque não botou o cinto. Como a ignorância mata as pessoas, né? Então, com base no que foi exposto e seus conhecimentos de física, responda se há necessidade de todos os passageiros. Tá de sacanagem? Claro que sim, pois a inércia dos outros passageiros vai fazer com que eles continuem na velocidade do carro na hora do choque. E esses passageiros irão colidir com o próprio passageiro que está usando o cinto, podendo matá-lo, mesmo de cinto de segurança. Eu jamais vou me esquecer, eu tinha a idade de vocês, eu acho, eu vi um vídeo, uma propaganda. Era uma campanha sobre usar cinto de segurança no banco de trás, porque no Brasil, na época, cinto de segurança era frescura, né? E aí, na época, com você já era diferente, mas quando eu era novinho, não tinha essa. Meu pai me carregava para cima e para baixo sem cinto. Seja no banco da frente ou de trás, não existia essa preocupação. E tudo, meu pai é engenheiro civil, o cara que tem noção de inércia. Não, também não tinha essa grande preocupação, entendeu? Tinha a legislação, mas era uma coisa que ninguém olhava isso, ninguém se preocupava. E aí começaram campanhas a aparecer, e aí tudo bem, galera, hoje a maioria eu percebo que acaba usando cinto de segurança, o que deve ser feito. Mas aquela propaganda que eu vi, cara, foi marcante pra mim, porque como era uma propaganda muito bem feita, dava a sensação de que eles filmaram um acidente de verdade.
Não parecia ser montagem, parecia ser de fato o que estava acontecendo. E o que era? Era a mãe, o pai e as crianças atrás, pai e mãe de cinto, e as crianças atrás sem cinto. O pai dá uma paulada, as crianças, né, voam, e uma delas bate na nuca da mãe com a cabeça, morre e mata a mãe. Mas a cena foi gravada de um jeito tão bizarro, e aí o pai, com cinto de segurança, para assim atordoado, olha a esposa falecida e o filho falecido e vê, né, o que aconteceu. Detalhe, a esposa estava de cinto também. A esposa morreu porque o filho dele bateu com a filha dela, bateu com a cabeça na nuca dela. Né? Então isso é uma coisa que acontece. O teste mostra isso. E aí de tanto perceber que isso estava acontecendo, né, nos países onde as pessoas usavam cinto na frente e não atrás, começaram a ter campanhas específicas para curar as pessoas dessa ignorância. Certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Ah, eu tô atrás, não tem perigo. Claro que tem, cara. Tu vai sair, o carro tá a 100 por hora e bateu, tu continua a 100 por hora, até que alguma força te pare. E que força vai ser essa se não é o cinto preso em ti? Vai ser a força do contato do teu corpo com o banco da frente ou com a carenagem dura do carro. Imagina a tua cara batendo na carenagem do carro dura ali. Não vai ser bom, né? E às vezes, cara, tu morre numa batida de 40 por hora sem cinto. 40 por hora é o suficiente para tu bater o teu crânio ali e quebrar o crânio. Tá? Então tem que tomar cuidado. Não custa, bota o cinto N vezes, 1000 vezes. Primeira coisa que eu faço, meu filho está no carro antes de sair, caiu. Hoje não preciso nem mais falar, mas teve algumas vezes, né, que tu tinha que, a criança esquece, tem que olhar, tem que conferir. Fala, meu querido. Então, uma vez mostrou uma reportagem que colocou um monte de caixa vazia no banco de trás, para dar uma freada, assim. A caixa Grande, parabéns, ótima observação. Muitos motoristas de caminhões morrem com isso. O cara vai lá, vai carregar alguma coisa muito pesada. É muito pesado, isso aí não vai sair da minha carroceria. Mas é justamente o contrário, quanto mais massa, mais inércia. Então o caminhão lá está cheio de caixa pesada, taca o pé no freio. Se as caixas não estiverem ultra bem amarradas na carroceria do caminhão, elas continuam e esmagam o caminhoneiro na sua cabine. Então é uma causa enorme de mortes, certo? Por caminhoneiros é em função da não amarrar adequadamente as cargas. Outra, imagina um caminhão-tanque carregando lá 20 mil litros de combustível. São 20 toneladas de combustível. Se tu deixar esse tanque com combustível sacudir para cima e para baixo, na primeira freada que tu der vai vir 20 toneladas de combustível escoando para cima do caminhão. Isso aí vai dar problema. E pode romper o tanque. Sabe como é que eles resolvem isso, cara? Como é que os projetistas resolveram isso de caminhões-tanque? Eles dividem o caminhão-tanque em vários tanques pequenos. Tem vários compartimentos. E entre os compartimentos, furos. Ou seja, quando o motorista freia o caminhão, o líquido quer ir para frente. Só que ele tem que passar pelos furinhos das placas. E esses furinhos freiam, ajudam a frear o líquido dentro da carroceria do caminhão. Então, às vezes a gente olha o caminhão-tanque e acha que é um tanque único, né? Mas são tanques subdivididos. Para que a subdivisão? Para frear o líquido em pequenas porções. Senão todo o líquido vai para frente e rebenta a parte da frente do tanque e pode dar problema. Cara, imagina, seria extremamente caro, né? Imagina a gente congelar 20 mil litros de gasolina, o freezer que a gente ia precisar para isso, e depois na hora de desabastecer, derreter, certo? Aquecer. E como é combustível, seria perigoso, seria muito caro. Isso ia acabar superando o valor do combustível. Por isso que não se faz isso. O que eu quero dizer é o seguinte, para tu derreter, tu vai precisar de algum processo de aquecimento, né? E se tu vai usar algum equipamento que aquece ali, tu já aumenta um pouco a chance de ter problema. Não é que isso seja tecnicamente impossível, é que é economicamente inviável. Mas bacana a ideia. É dessas ideias, às vezes, que surge uma grande ideia revolucionária. Vocês já ouviram falar, por exemplo, em brainstorm? Né? Brainstorm, tempestade do cérebro, digamos assim. As empresas fazem muito isso. Estão precisando de uma ideia revolucionária para salvar um projeto, ou para modificar uma área da empresa. Pega todos os executivos, todo mundo, às vezes até faxineiro, todo mundo junto numa sala. Quero ideia. Pode falar qualquer merda, fala aí. Aí a galera vai anotando tudo quanto é bobagem que sai na cabeça das pessoas. E aí sai de tudo, né? Sai bobagem, sai tudo que pode imaginar. E depois no final do brainstorm tu vai eliminando as ideias idiotas e vai filtrando as melhores. E no final da reunião tu chega a uma grande ideia que nem necessariamente veio do engenheiro. Às vezes foi um cara lá que estava passando, deu a ideia no brainstorm e revolucionou. Tem várias histórias de brainstorms revolucionários. Por exemplo, o famoso tubo da pasta de dente lá, né? O cara lá estava servindo cafezinho na reunião dos executivos da empresa, fabricante de pasta de dente. E aí os caras, temos que fazer esse povo gastar mais com pasta de dente. Como é que nós vamos fazer essa porra? Como é que nós vamos fazer? Aí o cara do cafezinho,
Pô, por que vocês não aumentam a largura da saída da pasta de dente, faz um tubinho mais grosso? Pronto, o cara vai passar a pasta de dente, vai escapar mais pasta de dente, pronto, ele vai consumir mais. Porra, não é que o cara fez aumentar o consumo de pasta de dente, sei lá, em 20%, 30%. Ou seja, aquela abertura da pasta de dente é roubo. Aquilo é um roubo velado. Porque para tu escovar o teu dente de maneira sadia, tu precisa de uma ervilha de pasta de dente, ou menos. E a gente bota a pasta de dente toda, que nem nos filmes na propaganda, né? Tópico ali, não desperdiça dinheiro. Não serve pra porra nenhuma aquilo. Só pra te, de repente, comer um pouco mais de flúor, que não faz sentido, né? Então, na verdade, a gente usa o tamanho de uma ervilha em cima da escova de dente para escovar os dentes de maneira adequada. Até porque excesso de espuma também não vai ajudar, né? Precisa daquilo ali só pra lubrificar a escovação e ajudar na desinfecção da boca, certo? Aí tu imagina ao longo da vida, quantos quilos a mais de pasta de dente o cara consumiu, desnecessariamente, né? Que grande sacada dos industriais, hein? Muito interessante, né? Isso pra tudo, tá? Já viu esse shampoo, de repente, o cara vai pegar o shampoo, meu Deus, coisa. Não é, aquilo ali não foi um acaso. Não, o engenheiro projetou pra tu derramar shampoo demais. É óbvio. Que sacanagem, né, cara, se for pensar por esse aspecto, né? Mas pra mim o melhor brainstorm é daquele Boeing que tem uma turbina na cauda. Já viram aquele Boeing? Tem um Boeing que tem uma turbina na cauda, né? Os engenheiros da Boeing, 5 horas de brainstorm, todo mundo revoltado. Vamos! Preciso de mais um motor no avião. Tinha 4 motores já, né? 2 em cada asa, só que era um puta de um Boeing, precisava de um 5º motor, tá faltando potência. Pô, precisamos botar aí, onde é que vai? Bota em cima, bota embaixo. Porra, enfia no rabo! Enfia no rabo essa turbina. Porra, cara, que grande sacada. Hoje o Boeing tem uma turbina no rabo. Literalmente, parece bobagem. É um grande exemplo do brainstorm. Às vezes é a irritação, a indignação, o desespero. Ai, e aí, pô, que ideia, cara, perfeito. Botou a turbina no rabo do avião, funcionou. Certo? Então tu vê, né? São várias as sacadas aí de brainstorms que revolucionaram. Aliás, essa é uma boa, às vezes até pra gincana. Pô, precisamos de uma ideia, de um nome. Faz um brainstorm, anota todas as bobagens, depois tu vai filtrando, de repente tu acha alguma coisa, né, valorosa no meio da bobajada. Brainstorm, legal, hein? E aí, como é que ficou a resposta da 4? Deve ou não deve? Sim, pois. Como é que nós vamos? Sim, pois é. Perfeito, vamos fazer bem resumido. Sim, todos devem usar o cinto de segurança. Ó, tá bem bonita a maneira dela colocar. Eu vou colocar aqui bem resumido, só porque a gente gastou bastante tempo aqui nesse devaneio sobre o brainstorm. Todos devem usar o cinto de segurança, afinal todo o corpo tem inércia. Tá beleza? Não é só o motorista que tem inércia ali, né? Entendam que essa resposta sucinta está dizendo o quê? Que os outros ocupantes, na hora da batida, continuarão com a velocidade do carro, irão em direção aos ocupantes com cinto e vão ferir esses ocupantes que estavam usando o cinto. Então tem que ser todo mundo, todos devem usar o cinto de segurança, pois todo o corpo tem inércia. Show de bola? Próxima página, 57.